Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário DEVA11. Mais especificamente, o que você, investidor, deve fazer caso você esteja no prejuízo investindo no DEVA11. Mas antes de tudo, vamos dar uma breve contextualizada aqui sobre o fundo imobiliário DEVA11. Basicamente, ele é um fundo de papel high yield, ou seja, ele investe em vários empreendimentos extremamente arriscados, e esse investimento é através de um CRI, de um Certificado de Recebível Imobiliário. E para fazer esses investimentos arriscados, obviamente ele recebe uns juros. E como o investimento tem muito risco, os juros que ele recebe por estar emprestando dinheiro para esse empreendimento é extremamente alto. E essa que é a tese de investimento do DEVA11. Só que o que aconteceu? Esse fundo imobiliário ele vem passando por uma série de problemas. Isso fez com que a sua cotação caísse muito. Só para você ter uma ideia, no último mês ela caiu quase 45%, só no último mês, para você ver realmente como as coisas estão bem complicadas para o DEVA11. E aí muita gente investe nesse fundo imobiliário e está num prejuízo muito grande. E aí fica a grande pergunta, o que você tem que fazer com esse prejuízo? Será que você vende cota? Será que você mantém em carteira e espera um pouco mais? Será que você vende tudo e assume esse prejuízo mesmo? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. E na verdade, nesse vídeo daqui, a gente não vai te dar a resposta pronta, porque isso não é uma coisa que a gente possa fazer. Mas o que a gente pode fazer é te dar todas as ferramentas possíveis para você mesmo, investidor, chegar na sua própria conclusão do que você deve fazer com o seu investimento em DEVA11. Mas antes de tudo, agora a gente está na metade do vídeo e eu vou pedir que se você for novo no canal, para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E um detalhe bem legal é que antes de todo esse problema que vinha acontecendo com o DEVA, mais ou menos um mês antes, eu já tinha feito um vídeo falando que o DEVA poderia ter problemas muito grandes. Isso por conta devido a ele estar aí reperfilando alguns CRIs. Ou seja, já dava para perceber que tinha alguma coisa meio errada acontecendo ali no DEVA, porque cada vez mais ele reperfilava os seus CRIs. Basicamente, um reperfilamento é quando você empresta esse dinheiro através de um CRI e a empresa que pegou esse dinheiro emprestado não consegue te devolver. Esse reperfilamento ele seria você mudar as condições e as regras desse CRI para alguma coisa um pouco mais branda, para que a empresa consiga ter uma possibilidade maior de te pagar. Mas nem sempre isso acontece. Porque geralmente, quando você tem uma dívida que está sendo reperfilada, geralmente a empresa já está passando por sérias dificuldades e geralmente isso não acaba muito bem, que foi exatamente o que aconteceu com o DEVA11. E a regra mais importante que a gente vai usar para chegar na nossa conclusão ao longo desse vídeo daqui é a regra de que o preço médio que você comprou aquelas cotas não importa em absolutamente nada para você tomar uma decisão de investimento. Então se você comprou agora nos R$ 40 ou se você comprou lá atrás a mais de 150 por cota, não interessa. O que interessa é que atualmente o fundo imobiliário vem sendo negociado a R$ 47 e você tem que tomar a sua decisão com base no valor atual, que é o de R$ 47. Então, na verdade, o que o investidor ele tem que fazer? Ele tem que levar em consideração o preço atual, que apesar de você olhar no valor patrimonial, você vê que ele está extremamente descontado, certo? Ele está sendo negociado a um P sobre VP menor do que 50, ou seja, ele está sendo negociado a metade do que ele realmente vale. Só que isso daqui esconde uma grande pegadinha, que esse P sobre VP ele não necessariamente é um valor real. Como assim ele não necessariamente é um valor real? Na verdade, o DEVA11 ele vai ter uma série de prejuízos que ele vai tomar e já está tomando por conta da inadimplência dos CRIs. Isso não está sendo ainda refletido no valor patrimonial, porque ainda ele não chegou de fato a ter que assumir contabilmente esse prejuízo, mas obviamente ele já vai acabar tomando esse prejuízo e a gente consegue ver isso em vários fatos relevantes que o próprio DEVA11 acaba divulgando. Então você investir no DEVA11 olhando o preço sobre o valor patrimonial, sem dúvida nenhuma, é um erro gigantesco. Mas qual que é o grande problema do DEVA? No momento atual, ele vem enfrentando gigantescos desafios. Ele tem uma alta inadimplência, ou seja, ele emprestou para empreendimentos extremamente arriscados que estão dando problema e não estão conseguindo retornar esse dinheiro que foi emprestado. Alguns desses empreendimentos não vão realmente conseguir retornar e agora ele está entrando numa batalha judicial para conseguir acessar as garantias que tinham esses empréstimos. E também essas garantias que ele pode vir a conseguir devido a se os empreendimentos não terem conseguido pagar esse dinheiro de volta, muitas dessas garantias são ilíquidas. Ou seja, ele não vai conseguir vender de uma hora para outra. Ele vai ficar aí 2, 3, 4 anos tentando vender até que finalmente ele consiga vender essas garantias e ver de volta a cor do dinheiro.
E isso, obviamente, são os problemas atuais. É muito importante destacar também que para os próximos meses, nada impede do problema ir aumentando de tamanho. Então é um outro risco muito grande que o investidor tem que ficar atento. Então a gente consegue ver que, na verdade, o DEVA 11 ele enfrenta uma série gigantesca de problemas. Mas tá bom, o que você deve fazer então com o prejuízo que você está tomando do DEVA 11? Bem, primeira coisa que tem que fazer é esquecer completamente todo o lucro e todo o prejuízo que você está tomando investindo nesse fundo imobiliário e tomar uma decisão com base no cenário atual e com base no preço atual. Com base no preço atual que ele vem sendo cotado e o cenário atual que é de um monte de problemas que ele está enfrentando. E aí você pode chegar em duas conclusões e obviamente aqui não existe resposta certa. Obviamente a resposta certa é você analisar e chegar você mesmo na sua própria conclusão, mas o investidor ele pode chegar à conclusão de que ele errou em investir no DEVA 11, porque na verdade o DEVA 11 é um fundo com muito risco e ele não percebeu que era tão arriscado assim, acabou ali entrando na onda sem achar que as coisas dariam errado e como a gente está vendo, as coisas realmente estão dando bem errado. E ele pode chegar à conclusão que foi um erro investir num fundo imobiliário de um risco tão grande assim e optar por acabar vendendo as suas cotas e seguindo a sua vida, pegando esse dinheiro da venda das cotas e alocando em um outro fundo imobiliário que não vem enfrentando tantos problemas assim. Ou também o investidor ele pode ter uma outra análise. Ele pode chegar à conclusão que, na verdade, que mesmo enfrentando muitos problemas, o fundo ele ainda está barato. Você pode chegar à conclusão que a gestão do DEVA 11 fez uma grande destruição de valor nesse fundo imobiliário, mas o valor das suas cotas na bolsa de valores acabou caindo mais do que a destruição de valor e por isso ele pode até ser uma oportunidade. Essa aqui também é uma segunda visão possível. Eu, na minha opinião, fico muito mais com a primeira visão, que é a primeira visão de que você tem que ponderar o risco da sua carteira. E o risco do DEVA 11 e de outros fundos imobiliários high yield se mostrou extremamente arriscado no longo prazo, a ponto de inviabilizar o meu investimento, mas obviamente isso é uma questão que depende de cada um dos investidores. E esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar recomendando aquele vídeo de DEVA 11 que eu falei que a gente previu um mês antes os grandes problemas que esse fundo iria ter. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.